Na data da gravação desse vídeo, faz exatamente um ano que eu estou produzindo conteúdo todos os dias para o LinkedIn. E eu produzi acho que uns 400 posts para LinkedIn nesse tempo de 12 meses. Eu comecei a produzir conteúdo em julho do ano passado e aí em julho de 2026 agora completa um ano da produção de conteúdo. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo de bom que aconteceu na minha vida depois de eu produzir conteúdo por um ano seguido, literalmente, postando todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia nas redes sociais. Então fica até o final desse vídeo que eu acho que você vai ter uma outra perspectiva do que é produzir conteúdo e dos benefícios que você pode ter também através da produção de conteúdo. E aí só contar um relato pessoal meu aqui que ele pode se replicar para você quando você começar a produzir conteúdo. É que todos os resultados que eu tive até hoje na internet eu devo à produção de conteúdo. Foi a produção de conteúdo que mudou minha vida desde que eu comecei a trabalhar aqui pela internet, a prestar serviços, a fazer lançamentos, a gravar vídeos, enfim, tudo que eu tenho hoje se deve à produção de conteúdo. Lá quando eu consegui minha primeira boa oportunidade em 2022, onde eu fui convidado para trabalhar para o Novo Mercado, que era a maior escola de marketing digital do Brasil, eu consegui essa oportunidade graças à produção de conteúdo. E naquele tempo especificamente, eu acho que eu produzi umas 2 a 4 vezes por semana dentro da comunidade de alunos do Novo Mercado, que era a maior escola de marketing digital do Brasil. E aí eu me destaquei, fui produzindo, aumentei minha consistência, fui sendo notado, ganhei um certo destaque, uma certa relevância na comunidade do Novo Mercado, até que eu fui convidado para poder trabalhar junto com eles, a princípio para uma função bem específica e bem mais de estagiário, e ao longo do tempo eu fui evoluindo. Eu fiquei 3 anos à frente da comunidade do Novo Mercado, onde a gente fez muitos projetos muito bacanas lá. E isso me rendeu o portfólio para hoje eu chegar em um possível cliente e falar: olha, eu trabalhei bem aqui. Eu mostro minhas credenciais e mostro minha trajetória, o que exatamente aconteceu e os impactos que a gente trouxe para o mercado através de minhas ações diretas e através de ações do meu time que atuava junto comigo lá no Novo Mercado. E aí, recentemente, eu falei assim: agora eu vou expandir a produção de conteúdo, agora eu vou produzir conteúdo em outros lugares, eu vou procurar aqui alguma rede que eu produza bem, onde eu me identifique e que saiam realmente bons conteúdos que me gerem resultado de verdade. Foi aí onde eu escolhi o LinkedIn para poder produzir conteúdo. Eu já produzia pelo YouTube, acho que eu produzia 1 ou 2 vídeos por semana quando eu tomei essa decisão de produzir conteúdo pelo LinkedIn e produzia de uma forma bem amadora lá para o Instagram. Mas o LinkedIn foi a rede principal que eu olhei e falei assim: essa rede social, ela faz parte da minha produção de conteúdo e eu vou seguir nela até o fim. E aí, por que o LinkedIn deu muito certo para mim? Porque primeiro que naquela época eu tinha um pouco de dificuldade em gravar vídeos. E é por isso que eu não gravava vídeos constantes lá para o Instagram. Eu me dava muito melhor escrevendo do que falando. Eu escrevo muito melhor do que eu falo hoje, porque eu já tinha esse lastro, eu já tinha trabalhado com redação, eu já tinha trabalhado com escrita. Foi onde eu falei que eu ia produzir conteúdo pelo LinkedIn, já que por lá são só conteúdos escritos e conteúdos visuais. Vídeo lá não tem tanta relevância assim como tem em outras redes. Eu tomei a decisão. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você internalize aqui, porque produzir conteúdo é sim um desafio, é sim algo que é complicado, principalmente lá no começo, só que você tem que decidir produzir. É tipo ir para academia. Para ir para academia lá no começo, quando você nunca foi, e quando você tá ali fazendo os primeiros exercícios, quando você tá nos seus primeiros dias, é algo realmente um pouco mais complicado até você adquirir a constância e aquilo se tornar um hábito na sua vida. E com a produção de conteúdo funciona da mesma forma. É um pouco difícil no começo, você tem que se esforçar mesmo, é uma grande força no começo, mas depois isso aí se torna um hábito na sua vida. Eu sei que isso não é acessível para todo mundo, eu sei que você, muito provavelmente, que está assistindo esse vídeo, pode ou não ter tempo para produzir conteúdo, só que uma vez que você consegue encaixar a produção na sua rotina e consegue criar com essa certa consistência, as coisas elas começam a acontecer para você. E aí para algumas pessoas acontecem mais rápido, para outras pessoas acontecem de forma mais devagar, mas uma regra é clara: se você continuar produzindo conteúdo, as chances de você ter resultados, elas são muito maiores, porque você vai estar se expondo mais, vai produzir cada vez mais e você aumenta suas chances de dar certo com a produção de conteúdo. Mas esse ponto de você decidir produzir conteúdo e tentar encaixar ao máximo isso aí na sua rotina vai mudar bastante a sua perspectiva por aí. Então esse é o primeiro ponto. Para mim, produzir pelo LinkedIn foi algo teoricamente fácil, porque era basicamente eu sentar aqui e dedicar meia horinha a escrever todo dia para o LinkedIn. E hoje eu produzo todos os dias pelo LinkedIn. E eu tive tempos de alta, tempos de baixa, tempos de alta, tempos em que sim eu pensei em pivotar essa estratégia, mas hoje eu ainda estou firme e forte aqui no LinkedIn e é isso que eu acredito muito. Não necessariamente produzir exclusivamente pelo LinkedIn, mas sim você escolher uma boa rede social e ficar nela durante muito e muito tempo.
E aí eu tive vários resultados nesse meio tempo produzindo conteúdos. Eu até quero separar aqui para você, eu separei aqui alguns tópicos que eu vou ler rapidinho só para te mostrar quais foram os resultados reais que eu tive através da produção de conteúdo pelo LinkedIn. Então vamos lá, eu fechei múltiplos 6 dígitos em contratos, eu dei algumas consultorias e mentorias, eu fiz alguns lançamentos de produtos e de ecossistemas digitais. Inclusive, se você quiser ajuda para a gente estruturar o seu ecossistema digital, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. A gente vai te ajudar a estruturar seus produtos, seu funil de vendas, sua esteira, sua comunidade. Enfim, pode clicar aqui no primeiro link do comentário fixado, que vai estar aqui o link para o WhatsApp. A gente vai conversar pessoalmente por lá e a gente aqui da minha empresa vai te ajudar a estruturar o seu ecossistema digital, assim como eu fiz para muita e muita gente e vários clientes que chegaram através da minha produção de conteúdo. Eu participei de inúmeros projetos super legais, então projetos que me geraram não só portfólio, mas uma boa grana no bolso também. Eu tive várias oportunidades de crescer através de várias prestações de serviço e consultorias que pingaram no meu colo, e uma delas é o projeto do Jonas Castro, que ele produz conteúdo lá pelo LinkedIn, aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Ele é bem relevante no micronicho que ele adotou e a gente está conseguindo construir a agência dele lá com muito sucesso. Vários clientes também chegaram até mim justamente com esse CTA que eu acabei de te mostrar, que é para pedir ajuda em relação à construção de ecossistemas digitais. Então, para lançar produtos, para ajustar funil de vendas, para dar consultoria de esteira, para dar consultoria de performance, de growth. Enfim, a gente personaliza muito cada caso, mas chegaram vários clientes para a gente aqui da minha empresa para a gente poder ajudar nessa parte de estruturação de ecossistemas digitais. Aí a gente entende o que você quer, quais são as suas necessidades e o que você quer resolver, e a gente vai lá e monta uma proposta personalizada para esse tipo de projeto. E é algo que vem dando muito certo com nossos clientes e que vem ficando muito legal o trabalho que a gente vem fazendo. E conseguir muito mais do que isso também, tá? Isso aqui foi só a pontinha do iceberg do que eu consegui. Mas nesse meio tempo, eu fiz lançamentos de produtos próprios, eu cresci vários seguidores, gerei um certo impacto, fui convidado para dar aulas em outras comunidades. Então existem vários outros benefícios que eu nem coloquei aqui na verdade, que é um post que vai sair no meu LinkedIn. Eu coloquei alguns benefícios bem legais, coloquei alguns resultados também. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui, vai no meu LinkedIn que eu detalhei muito mais nesse post aqui. Eu falei aqui nesse post que vai sair no meu LinkedIn justamente isso que eu falei no começo do vídeo, que muitas vezes o que falta para a gente não é só planejar, não é só escrever as coisas, mas sim decidir postar conteúdo todos os dias ou numa frequência adequada para a rede social que você escolher. Eu estava até conversando com um amigo recentemente, acho que logo antes de eu gravar esse vídeo aqui, de que você criar os roteiros, você planejar o seu calendário editorial, você planejar suas pautas, você ajustar o cenário, tudo isso aí é sim importante, mas o mais importante é você pegar, sentar e gravar. Você ligar a câmera ou você parar e escrever um texto e postar esse conteúdo nas redes sociais. Porque quando você está só planejando, você está ajustando e você está nesses verbos do gerúndio, não é tão legal porque você não foi lá e executou a produção de conteúdo e não colocou as coisas no ar e você não se expôs. Então você não consegue lidar com o sentimento de vitória ou com o sentimento de fracasso. Às vezes você fica se protegendo quando você se planeja demais. Porque você se planeja tanto que você não se expõe. E para você produzir conteúdo, você precisa se expor. É a mesma coisa, por exemplo, de um concursado que está se planejando muito para fazer um concurso, só que ele só fica estudando e nunca faz nenhuma prova de concurso. Ele só fica estudando para sempre. É a mesma coisa de muita gente que quer produzir aqui pela internet. Ela só fica escrevendo, só fica ajustando, só fica roteirizando, só que nunca vai lá e se expõe. Um concursado, para ele passar numa prova, ele precisa ir lá, fazer a prova, se expor àquele resultado, ver se ele foi bem ou ver se ele foi mal, ir lá e melhorar para a próxima prova ou assumir aquela posição daquele concurso. E é da mesma forma que nas redes sociais. Você precisa postar conteúdo, se expor àquele resultado que vai vir da produção de conteúdo, colocar em prática de verdade e colher resultado. Se você acertar, você replica esse resultado e assume os benefícios e os resultados de ter produzido conteúdo. Agora, se aquele resultado foi ruim, se aquele conteúdo que você postou flopou, aí você tem que entender o que deu errado e melhorar para o próximo conteúdo. Da mesma forma que um concurseiro que reprova numa prova e estuda mais, estuda melhor com mais qualidade para passar em outra prova e colher os resultados, é a mesma coisa que deve acontecer com você. Você precisa criar conteúdo, postar esse conteúdo, se expor a esse resultado e tomar medidas de acordo com esse resultado que está prestes a vir aí para você.
E o que eu vejo muito também aqui no mercado digital é muita gente querendo criar 20 vídeos, 50 vídeos e querendo já dar certo nesses 50 vídeos. Isso pode acontecer, da mesma forma que um concursado pode passar na primeira prova que ele fizer. Só que a probabilidade é muito baixa. Eu vejo muita gente que é grande hoje no digital, que eles produziram 1000 vídeos, 2000 vídeos, 3000 vídeos. Eu vejo vários relatos de gente que fala que teve que produzir 500, 700 vídeos até o primeiro dar certo. E é assim que acontece. Assim como um concursado precisa estudar mais de 700 dias para passar no concurso, por exemplo, você aqui precisa também trabalhar mais de 700 dias em uma produção de conteúdo para ter resultado. Eu não falo isso aqui na posição de te desanimar ou de fazer tempestade em um copo d'água. Só te falo a realidade, porque você pode sim viralizar no primeiro vídeo, pode sim vender muito no seu 10º, 20º vídeo. Só que isso não necessariamente é a regra. Só que você só vai descobrir isso, você só vai descobrir se você deu certo ou se você deu errado a partir do momento que você posta e se expõe àquele resultado. Não tem outra maneira de você entender se você vai dar certo ou não. Então esse é o relato que eu dou para você que quer produzir conteúdo, sabe? Você precisa postar, decidir e precisa se expor àquele resultado, expor você mesmo àquele resultado, que pode vir ou não da produção de conteúdo, mas você só vai descobrir se você persistir e se você continuar. Então, minha dica principal aqui é que você comece hoje, ou comece no máximo essa semana, que você se planeje, mas que você também poste e que você também execute. Que aí sim, as coisas elas vão dar certo na sua vida, assim como deram certo na minha. Eu não estou nem perto de onde eu quero estar com a produção de conteúdo, eu quero me tornar mais relevante, quero me tornar muito maior e para isso que eu continuo produzindo conteúdo, só que eu estou todos os dias me expondo aqui na produção de conteúdo e eu almejo voos maiores, assim como os voos que eu já alcei aqui no mercado digital com a produção de conteúdo que eu estabeleci para mim. Agora é expandir o que eu estou produzindo, trazer o que eu trago para o LinkedIn, aqui para o YouTube, postar no Instagram com mais consistência, por exemplo. Eu estou ciente do que eu preciso fazer para chegar no próximo nível. E é isso que você precisa estar ciente também. O que você precisa fazer hoje para chegar no próximo nível ou em níveis que você quer? Eu acho que é postar conteúdo e é começar e é executar com consistência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha pegado uma boa perspectiva aqui e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e a gente se vê no próximo conteúdo aqui no YouTube semana que vem ou lá pelo LinkedIn.